senhora. Não. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Nome completo da senhora, qual que é? Denise da Silva Romão. Tá, doutora Denise, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar sem julgamentos. Doutora Denise, me corrija se eu estiver errado, na minha anotação aqui, a senhora é mãe do Lucas, que é acusado, né? Sim. Tá. Dona Denise, eu faço aqui um esclarecimento para a senhora, e se a senhora tiver qualquer dúvida, fique à vontade, me pergunte, eu repito, não tem problema. Sim. A senhora que está na condição de mãe de uma pessoa que é acusada, que é o Lucas, que é seu filho. Sim, aham. A senhora, a rigor, pelo que consta aqui em lei, a senhora não é obrigada a prestar depoimento. Entretanto, né, se a senhora optar por prestar esse depoimento, tem o dever de contar a verdade. Sim. Né, presta um compromisso nesse sentido, e inclusive, se falhar com esse compromisso, ou seja, se omitir alguma coisa dolosamente, se a senhora fizer uma afirmação falsa, se a senhora mentir, vamos dizer assim, de maneira geral, Sim, né? aham. A senhora pode responder por um crime que se chama falso testemunho. Né? Então, a senhora tem essa opção, que lhe é dada pela lei, não por mim, pela lei. Né? Então, eu questiono a senhora se a senhora prossegue aqui no depoimento, nessa nossa conversa, né, que nada mais é do que uma conversa, ou se a senhora, se valendo aqui do direito que a senhora, que a lei lhe confere, a senhora se exime, ou seja, opta por não prestar depoimento. O que a senhora prefere? Eu quero falar. Tá certo. Então a senhora é servida como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, tá certo? Quem conversa com a senhora a partir de agora é a doutora Tiziane, ela é promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada. Bom dia, senhora Denise. Senhora Denise, conforme disse o doutor, eu sou promotora, tá? E vou aqui te fazer perguntas relacionadas à morte do Wesley, tá? A primeira situação que a gente aqui pode ter interesse em te ouvir, em a senhora colaborando e falando a verdade, é a respeito do fato que aconteceu em 2016, que foi aquela festividade, salvo engano, na casa do Marcão, que já depois aqui, né? Sim. De um vereador, um comitê político. Foi, teve um churrasco do vereador. Isso, exato. Da eleição de 2016. Me conta que problema foi aquele que, pelo que eu vi teus depoimentos, tá? Sim. A senhora teria dito que teria começado entre as mulheres, entre a irmã do Wesley, a mãe do Wesley e outras mulheres da tua família, lá nessa festividade na casa do Zé Marcos. Isso. Né? Me conta aí como é que foi isso aí e de que maneira o Wesley chega para defender as mulheres da família dele. Por favor. Então, daí ele chegou alterado, né? Como é que começou a briga? Começou assim, tava tudo nós e o Marcos, né? Os meninos tinham tudo saído. Eles tinham tudo saído do local. Daí começaram lá, sabe, tirando sarro da minha irmã, no caso, assim. Daí, nós ficamos sossegados, nós ia embora. Daí falaram, daí a minha vizinha pegou e falou, vamos ficar, né? E daí... Era a irmã do Wesley e a mãe do Wesley que estava tirando sarro contigo? Isso. Contigo daí, e com tua filha? Isso. Daí, o que aconteceu? Daí o Wesley chegou alterado. Ele chegou alterado no local, já veio para cima de mim, deixou me bater. Me perdoe, deixa eu só fazer uma interrupção. Nesse período dessa festa, né, de 2016, essa tua filha que estava lá, foi a mesma filha que depois namorou Wesley? Não, ela não tinha namorado, tinha ficado com elas bem antes. Bem antes, entendi. Bem antes disso daí. Portanto, o Wesley já era até casado, tudo. Entendi. Então, em 16 não tinha mais esse namorinho? Não tinha mais nada, era namoro de criança. Tá. Entendeu? Por favor. Só para esclarecer, por favor, pode continuar. Aí, quando as mulheres estavam brigando, chega o Wesley, por favor. Chega o Wesley, daí ele já veio me agredindo, né? Ele estava armado, tinha um monte de criança, foi pedir para ele se retirar nisso, os meninos não estavam lá, foi onde que ele começou a me bater. Mesmo armado, ele resolveu te bater, ele não te deu um tiro, não? Não Ele fez o que com essa arma, então? No caso, a mãe dele segurou, ele passou para a mãe dele não sei, para a mulher dele, sabe? E daí ele começou a me agredir. Daí nisso chegou o Marcos, chegou o pai dele avançou nele. O pai do Wesley foi conter. Foi conter. O Marcos também, né? Daí todo mundo estava na festa, foi conter, porque ele estava muito alterado mesmo, sabe? Entendi. Demais. Tá. E me conta, ele chega armado, ele dá tiro para cima? Deu tiro para cima, sim.
Pois é, toda vez que alguém te pergunta assim, essas coisas, a história vai aumentando. Mas como é isso? Ele tá com a arma de fogo, dá tiro para cima, está alterado, mas não usa arma de fogo e prefere te bater, e te bate onde? Onde que ele me bate? Ele me chutou, eu caí, eu me machuquei. Tá, e aí, essa situação que a senhora sofreu dessa lesão, quais foram as consequências? A senhora ficou internada dias? Eu fui pro hospital Cajuru, passei, hoje em dia eu tomo bastante medicamento, eu tô afastada, sabe, eu volto trabalhar. Desde 2016? Desde 2016 da minha vida. Ó, senhora, olha só, eu vi aqui, a senhora disse que ia trazer, inclusive, esse relatório médico do Cajuru da época. Sim, até hoje a gente espera. Sim. Mas o que nós temos aqui, inclusive trazido pela defesa, é um esclarecimento bastante resumido de que a senhora já padece, né, que é uma patologia que é endógena, que é a questão da epilepsia. Sim, né? E de um processo depressivo. Sim. Tudo isso aconteceu por conta disso em 2016? Foi batido minha cabeça aqui, foi abril, né? Daí tudo isso eu fiquei dependendo de todas essas medicações. Entendi. Desde 2016, Desde então. 2016, a senhora nunca teve nenhum problema de epilepsia antes? Foi depois disso daí que minha vida virou, a nossa tudo, né, da minha família inteira. Daí eu não tinha condições de sair do local, né, eu não tinha condições de pagar aluguel, né. Entendi. E me conta uma coisa, consta aqui dos autos, o delegado coloca, né, e vamos lá, 2016, eleição de vereador, né, prefeito vereador. Doutora, eu não me lembro muito. Mas eu lembro, todo mundo lembra, é um fato público, tá? 2016 foi eleição municipal. Essa eleição foi na casa, que essa festividade foi na casa do Marcos. Foi. A senhora se lembra se foi no primeiro ou no segundo turno? Acredito que foi no primeiro. Foi logo na primeiro resultado. Que eles vai e leva carne, leva linguiça lá. Assim. Então foi essa festinha, a eleição de 2016 foi 30 de outubro, tá? Sim. O delegado de polícia juntou um BO aqui, que no dia 3 de novembro, olha só, 4 dias depois da eleição, em tese dessa festinha, né, do vereador. 4 dias depois tem um registro aqui de ocorrência policial em que seu filho e o Will teriam dado tiros numa pessoa vítima chamada Wesley. O que a senhora sabe disso? Então, eu tô aqui para contar a verdade tudo, né? É o que a gente espera. Então, nisso, depois de quantos dias? Depois de... Eu tenho aqui a data. É uma data até emblemática, porque ela é 3 de novembro, depois de feriado, né? Tá aqui. Enfim. Eu queria, por favor, a senhora deve lembrar, né? Mais ou menos, sim. Mas 3 de novembro. O problema da eleição, da briga das senhoras, que o Wesley intervém, seria 30 de outubro, eu estou aqui supondo, tá? Porque a eleição foi 30 de outubro, eleição de vereador. Então, 3 de novembro, 4 dias depois, porque outubro tem 31, 1, 2, 3. Tem esse registro aqui do delegado dizendo que em 3 de outubro de 2016, aqui, cuja persecução penal, eu estou aqui na parte, caso as doutoras queiram ver, 19.11, aqui está o delegado pedindo a prisão temporária, inclusive do seu filho. Sim. Consigne-se que a vítima, Wesley, conforme o boletim de ocorrência 11.27387, foi vítima de tentativa de homicídio na data 3 de 11 de 2016, de uma ação penal que ainda não foi iniciada, tendo como suspeitos os investigados Will e Lucas Felipe Romão Quintino. Queria saber o que a senhora sabe dessa Pode me repetir de volta sobre isso aí? Posso. Consigne-se que o Wesley, a vítima de hoje, já tinha sido vítima de tentativa de homicídio, conforme o delegado colocou aqui, o boletim de ocorrência registra 11.27.387. É um registro do BO, tá? Esse BO, só para explicar para a senhora, ele registrou a ocorrência de um crime, mas que ainda não tinha tido as investigações policiais e a ação penal, portanto. Mas registrou, o delegado coloca aqui o registro, que tinha coincidentemente como suspeito o Will, Carlos e Lucas. Eu queria saber o que a senhora tem para me dizer a respeito do conhecimento. Esse daí está dizendo que eles foram tentar contra a vida do Wesley atirar? Ele está dizendo que há um registro de boletim de ocorrência registrando uma tentativa de homicídio em desfavor de Wesley, cujos suspeitos eram seu filho e o Will. Queria saber o que a senhora sabe disso. O que eu sei, eu não sei disso daí de jeito nenhum. Não, quem foi atentado foi meu filho.
Entendi. Meu filho Depois que foi. disso aí, quando foi que o seu filho foi atentado? E por quem ele foi atentado? Depois dessa confusão toda, daí o pai dele foi lá, conversou com nós, Seu, falou pra deixar. o Luciano, né? Isso, o Luciano, pai. né? Foi O lá pai falar do Wesley. Isso, o pai do Wesley. Foi lá pedir desculpa, falou que não, né? Pra parar por isso. Daí, desde esse dia, ele ia, pedia desculpa, daí esse menino ia perturbar, sempre perturbando. Daí, ele foi lá na frente de casa, tem uma testemunha que vai falar, né? Tem muita testemunha que vai falar. Ele foi lá, atirou. Isso daí, ele foi lá atirar. Pois é, e cadê esse registro de boletim de ocorrência? Não, o Lucas não foi porque ele era perigosíssimo, a gente dava boletim de ocorrência, igual todo mundo falou. Ele era perigosíssimo, gente. Se vocês procurar saber dele, meu Deus, o que ele fez ali naquela comunidade. Pois é, a gente procurou pro delegado que atua na região. Sim. Adivinha o que o delegado falou? Que não tinha nada no nome dele. Sério? De relação a crime organizado ou essa periculosidade. O registro dele é o que está querendo se explorar aqui. Falou que não tem nada contra ele. Não tinha nenhuma investigação em curso relacionada ao Wesley. Claro, todo mundo tinha medo, né? Todo mundo Inclusive tinha medo de ir o na delegado. delegacia. Sem mais, excelência. A defesa? Sim, excelência, obrigada. Dona Denise, quando o Lucas foi preso, a senhora já tinha conhecimento deste fato, que o Lucas matou o Wesley. Já sabia disso? No dia que aconteceu, sim, o Lucas tinha saído para ir no mercado. Sim. A senhora criou esse menino como? Com muito sacrifício, mas tinha de tudo. Nunca passou fome, nada. Sabe? Não tem passagem na polícia, meio de menor, não tem nada. Nunca deixei faltar um pão para meus filhos, para chegar numa situação igual chegou agora. A senhora levava o Lucas na rédea curta? Sim, não tem o que reclamar. Vocês podem ir no colégio, podem em tudo. Não tem o que. Eu não criei meus filhos, sabe? A senhora criou esse menino com pai, sem pai? Sem como pai. que foi? Sem pai, nunca passou fome. Certo. Trabalha desde que idade? Desde os 14. Desde os 14 anos. Trabalha com o quê? Ele começou porque eu tinha uma empresinha de limpeza. Ele ia comigo, daí ele aprendeu a colocar vidros, daí ele ia, colocava os vidros, colocava siliconava, colocava as borrachas. E nisso que é a profissão dele até hoje. Sempre te respeitou? Toda a vida, Deus me livre. Ele assumiu a figura de homem da casa para a senhora? Sim, até hoje. Ele casou e até hoje ainda me ajuda, porque os meus medicamentos, eu ganho um salário mínimo, eu só estou afastada. Ele me ajuda com medicamentos e com algumas coisas. Certo. Ele foi um menino problemático, violento, envolvido com droga, a senhora era chamada na escola? Nem cigarro, nada, ele não tem uso de nada. Não? Não. Ele é pai? Ele é pai. Quantos anos tem a criança 3 dele? anos fez agora em dezembro. Antes da morte de Wesley, a senhora alguma vez entrou numa porta de delegacia para buscar o teu filho? Nunca. Quando menor? Nunca. Pode puxar, nunca. E depois desse crime, alguma outra vez a senhora teve numa audiência, numa delegacia? Depois do que aconteceu Depois do que aconteceu? Sim. Mas por outro fato ou sempre Não, por esse? só por esse caso aí. Queremos dizer, então, que nem antes e nem depois, esse menino nunca entrou numa delegacia. Não. O que gerou toda essa situação? O que foi? Que gerou tudo... O que levou o Lucas a matar o Wesley? Porque estava sendo perseguido, ele não podia, ele parou de estudar. Ele tinha que trabalhar, nós ia junto trabalhar, nós ia para uma rua, voltava pela outra. Tinha vez que a gente via um carro, nós escondia dentro de uma padaria. Certo. Entendeu? Nós foi bem perseguido por ele. Eu juntei recentemente no 479 uma mensagem que teria sido recebida pelo Lucas, enviada pelo Wesley, com o seguinte conteúdo. Daí, os senhores me dão licença para ler exatamente como tá? Sem problema. Daí, seu filho da puta, hora que te pegar, vou deformar a sua cara na bala. Não preciso de ninguém para correr comigo. Eu vou sozinho, comédia. E aí, o Lucas responde. Demorou, só vi. Se acha que é assim, seu comédia? Então, essas ameaças do Wesley para com o Lucas
Já vinham. Já vinham. Depois desses casos, né? Certo. E essa história de que o Wesley desferiu disparos de arma de fogo contra o Lucas? Como que foi essa situação? Onde que foi? Mais ou menos em que época? Quem estava junto com o Lucas? Olha, nesse dia, eu não estava em casa. O Lucas foi até meu serviço me avisar. Tá? Eu trabalhava aqui como que é? Na Coapar. Eu trabalhava na Coapar aqui na Roda 15. Tava ele pegou o celular para levar pro Anderson, que é esse daí que arruma celular. Sabe? Foi levar esse celular para arrumar. E nisso disse que chegou o carro, que eu acho que estava o pai e o filho, tinha mais um, não me lembro, não me recordo. E fez o disparo contra eles. Certo. Daí Tem testemunhas desse fato? Tem testemunha. Tá. A morte do Wesley, a senhora sabe se foi presenciada por alguém? Olha, parece que tem um rapaz que foi presenciado, né? Que é o Adriel, que ele presenciou. Certo. O Lucas contou, ou a senhora ouviu dizer, o que a senhora se recorda, de como foi a dinâmica desses fatos? A senhora contou que ele teria saído de casa para ir no mercado. Foi. E aí o que acontece do que a senhora sabe? Ele saiu para ir no mercado comprar mistura. Certo. Para nós almoçar. E nisso demorou um pouquinho. Daí ele chegou e sentou no sofá. E eu olhei para ele e eu vi que ele estava diferente. Eu perguntei para ele o que aconteceu, porque a gente conhece a filha da gente. E ele estava triste, e caiu coisando lágrima, doido. Daí eu perguntei, daí que ele pegou e me falou. Eu encontrei o Wesley assim, assim, assado. Só que eu achei que o Wesley tinha agredido ele, tinha coisa, né? E daí que ele me contou o fato. Certo. O Lucas contou que o Wesley estaria armado em frente ao mercado. Sim. Fez menção de sacar uma Foi. arma. E Isso. houve um contra-ataque do Lucas? Foi isso que ele Foi contou ou isso. foi diferente? Foi isso. Ele pegou e sacou, porque tem gente lá que me falaram também. O Wesley sacou o revólver, daí o Lucas foi e fez tudo, e fez isso. A senhora tinha medo que o Wesley tirasse a vida do Lucas? Com certeza. Porque do jeito que ele era, imagine. Com certeza, orar pela vida do meu filho dia e noite. Certo. Não era para chegar num ponto desse. Ninguém queria, ninguém. Sabe? Antes deste fato que gerou a morte do Wesley, alguma outra situação de que Lucas tenha feito algo contra o Wesley? Disparo, ameaça, xingamento? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. E ele sempre foi de me contar as coisas. Meu filho nunca foi de esconder. Esse temor que o Wesley tirasse a vida do Lucas, era por quê? Por que a senhora tinha esse medo? Meu filho, imagine, ele era um perturbado. Todo mundo ameaçava todo mundo, batia em todo mundo. E meu filho, imagine, Deus me livre. Hoje podia ser eu que estava sentada aqui, porque se ele tirasse a vida do meu filho, eu não seria que eu sou capaz. Tá. Estou satisfeita, Excelência, devolvo a palavra. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Dona Denise, Sim. a senhora não presenciou esse fato, mas conversou com seu filho, ele contou o que aconteceu depois, né? De maneira bem direta e objetiva. Qual foi o motivo pelo qual ele atirou na vítima? Qual foi o motivo dele ter tirado no Wesley? Isso, o motivo. Esse que vocês estão falando? Isso, claro. Estamos aqui falando de um fato Então, bem específico. ele Veja, dona Denise, só para que a senhora possa compreender. Estamos aqui falando de um fato bem específico que a senhora tem conhecimento. Pergunta que eu fiz objetiva e direta, né? A senhora conversou com ele contou para a senhora o que aconteceu. Foi. Qual foi o motivo pelo qual ele apertou o gatilho e atirou na vítima? Porque diz que o Wesley sacou do revólver para ele. Tá. Não fosse por isso, ele não teria atirado. Não teria tirado. Foi isso. Tá. E aí depois, esse relato que a senhora recebeu dele foi logo em seguida, já, do que o fato aconteceu? Do Lucas, que ele me contou sobre isso. Daí ele chegou em casa, sentou no sofá e eu vi ele. Daí ele começou, tava saindo lágrima do olho. Daí ele pegou e falou Wesley. Daí eu peguei e achei até que o Wesley tinha batido nele alguma coisa, né? Já fez, daí que ele pegou e me contou. Tá. A senhora foi até o local daí? Não, eu não fui. É ali próximo da sua casa? Não próximo, é mais distante. Mas é na mesma região. Na mesma região, mesmo Só que bairro? o único mesmo... mercado tinha que ser era para lá. Tá ótimo então. Eu não tenho mais perguntas, Denise, a gente encerra por aqui, eu agradeço, obrigado. Tá, obrigada a vocês.